em outros trechos harmonizados com o contexto, o verbo eidzesan traz o significado de uma ressurreição física, porque só aqui em Apocalipse 20, verso 4 é que tem que ser diferente. Essa é a questão dessa exceção para atender a uma demanda de uma interpretação escatológica externa. Então esse problema, na verdade, ele foi o mesmo problema dos quiliastas lá atrás. Quando os quiliastas, ao pintar aquele quadro do reino milenial e ao fazer a proposição de um milênio sabático, tá certo? E esse milênio sabático ser encarado como o reino milenial de Cristo, e que seria ao final de um período histórico contínuo de 6.000 anos, vimos que isso, na verdade, é uma interpretação forçada. É uma tentativa de explicar, racionalizar todo o texto e dar uma explicação que resolvesse toda a questão, que colocasse toda a questão em miúdos, né? Resolvesse tudo como uma equação, como falamos mais atrás. E aí o próprio Calvino refuta isso dizendo que existem verdades sublimes que não estão ao nosso alcance. E é uma boa refutação, realmente. Essa tentativa de racionalizar toda a escatologia, de colocar tudo numa explicação aritmética, né, uma explicação matemática, ela incorre num grande erro, uma grande falha. Como tentar dar certeza sobre aquilo que não está ao seu alcance ainda. Então essa proposta, ela abre falência por causa disso, por causa dessa tentativa de explicar aquilo que está além da nossa possibilidade. Então logo ela fracassa. Agora, por outro lado, a proposta amilenista, que mesmo que tenha sido muito útil para refutar esses excessos, quando ela se firma sobre essas bases de uma exceção de alegorização, ela também comete um grave erro. Esse grave erro é tentar impor a sua interpretação, tentar impor seu esquema de interpretação sobre o texto, quando quem prevalece é o texto. Então, se esse esquema ele atende à demanda do texto, ele submete ao texto e o explica, muito bem. Se ele em algum ponto ele atenta contra o texto dá ele dá essa noção de que na verdade essa interpretação não está se encaixando, quem tem que ser abandonado não é o texto, quem tem que ser abandonado é a interpretação. Então o amilenismo ele acaba por forçar uma alegorização de exceção dentro desse termo, o que o pré-milenismo lê como literal em harmonia com as demais leituras que são literais. É por isso que essas escolas acabam se dividindo dessa forma e por isso que a gente adota o pré-milenismo. Não é possível que o autor do livro tivesse dois tipos de ressurreição em mente. E se tivesse, por que não deu nenhuma indicação no contexto? Então a explicação não pode vir de fora, não pode vir externa ao texto. Ele tem que estar presente no contexto. A interpretação teológica ela tem que explicar o texto e encontrar elementos nele para justificar a sua explicação. Agora, se a explicação é externa e o texto não dá a margem para entender isso, então logo a interpretação, se for adotada, será de uma forma forçada. Será que o autor do livro queria confundir seus leitores, trazendo um quebra-cabeças e dividindo opiniões? A meu ver, acho que não. Prefiro pensar que as pessoas é que forçam a interpretação bíblica para fazer prevalecer seu sistema doutrinário, como fazem com o resto da Bíblia. Se a exegese aplicada pelo pré-milenista não prevalecer, então nesse caso perdemos o controle dela. No caso essa leitura no sentido de respeitar aquilo que o próprio texto dá a entender, respeitar os sinais que o texto deu em relação a qual interpretação tem que se dar dessa palavra. Em toda a Bíblia não encontramos nenhuma referência que indica que haverá num futuro, perto ou distante, uma ressurreição fisicamente espiritual e física. Sendo assim, o verbo eidzesan do verso 4 tem o mesmo significado daquele descrito no verso 5. Essa é a questão de manter a coerência. Então, se aqui lemos literal, ali, na continuidade dele, no próximo versículo, ele será lido também literal. Se aqui lemos alegórico, o outro também será alegórico. Uma coerência com relação à leitura. A não ser que o próprio autor tivesse dito que não. Se o próprio autor, no contexto, tivesse dito que esta aqui será uma ressurreição espiritual, diferentemente da outra, então o próprio autor se expressou de uma forma clara com relação àquilo que ele pretendia diferenciar. Mas se o autor não diferencia, segue a coerência à leitura.
Se aqui lemos literal, ali também literal. Reivindicando a capacidade exegética de Jorge Elad, um pré-milenista histórico, Millard J. Erickson comenta em seu livro Opções Contemporâneas na Escatologia o seguinte: devemos notar que aqueles que participaram da segunda ressurreição aparentemente não estavam envolvidos na primeira. Estes são os restantes, Roy Loipoi, aqueles que sobraram, ou que não participaram da primeira ressurreição. Embora haja certa ambiguidade a respeito da expressão, não parece excluir o último grupo do primeiro. Além dessa passagem, segundo Lade, alegou há outras passagens que parecem dar indícios de mais de uma ressurreição. Filipenses 3:11 fala de exanastasin te ek necron, que literalmente significa a ressurreição para fora, dentre os mortos. Significado este que é geralmente perdido nas traduções, que dizem alguma coisa como a ressurreição dentre os mortos. Parece que Paulo nesse texto estava aspirando uma ressurreição que, em efeito, resultaria numa separação dentre outras pessoas mortas. Lucas 14:4 se refere a uma ressurreição dos justos, o que, segundo parece, subentende uma distinção da ressurreição em geral. Lucas 20:35 fala de uma ressurreição dentre os mortos, com significado semelhante. Em Filipenses 3:11, lá disse que, em 1 Coríntios 15:23 e Tessalonicenses 4:16 também são indícios de uma ressurreição parcial. E Daniel 12:2 e João 5:29 sugerem uma ressurreição em duas etapas. Na lição que traz o tema doutrina da ressurreição, esquematizada num plano pré-milenista, pré-tribulacionista, esse assunto continua sendo tratado, mostrando a ressurreição dos justos com os mesmos aspectos de uma colheita. Agora vamos tratar um pouco do tema pré-milenista, que também parece como... Agora vamos tratar de um outro tema pré-milenista que também merece comentário. Este é acerca do novo céu e nova terra. Mas antes disso, da continuidade aí tratando acerca do novo céu e nova terra, eu quero trazer uma outra referência aqui, que é no livro Comentário Exegético do Apocalipse, de Graham R. Osborne, tá certo? Graham R. Osborne, na página 790, 791. Esse livro é da editora Vida Nova, tá certo? Graham R. Osborne, da editora Vida Nova, Comentário Exegético ao Apocalipse, páginas 790 e 791. A parte seguinte está no cerne do debate sobre o milênio. João nos diz que Edzesan kai Basileussan metatu Christo hilia et Edzesan kai Basileussan metatu Christo hilia et. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O sentido de Edzesan, de certa forma, determina o debate. Se o verbo significa ressurreição corpórea dos mortos, então ele precisa referir-se a um evento no final da história. Este certamente é um sentido em 20 versos 5, mas os outros mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. E também o sentido do verbo em Mateus 9:18, quando o líder da sinagoga diz que se Jesus tocar em sua filha morta, ela viverá. Foi aplicado Edzesan nesse sentido, dela reviver fisicamente, é claro, né? Em João 11:25, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Em Romanos 14:9, Cristo morreu e tornou a viver. Em Apocalipse 1:18 e 2:8 também. O termo se refere à ressurreição de Cristo dos mortos. E em 13:14 o verbo é usado para a besta que fora ferida pela espada e contudo revivera, conforme a NVI. Ademais, em 20 verso 5, o evento que esse verbo faz referência é chamado de a primeira ressurreição dos santos. Outra evidência de que a passagem trata de todos os santos e não apenas dos mártires, conforme aqui o comentário deste autor, tá certo? Os que defendem a visão amilenista creem que Edzesan indica ou uma nova vida espiritual logo após a conversão, conforme Agostinho, tá certo? Ressuscitados com Cristo, com uma vida espiritual presente, também Hughes, ou a exaltação celestial dos santos depois da morte num estado intermediário, conforme Hendrickson, Hughes e Bailey.
eles argumentam que a ideia de reviver corresponderia à de 2 Coríntios 5, 1 a 8, nova vida após a morte. Bem como em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ressurreição corpórea na parousia, ou na parúzia, né? Embora essa interpretação seja certamente possível, o sentido de reviver aqui é parte de um quadro muito maior, em que se distingue de Apocalipse 20, 1 ao 10, se refere à era da igreja, ou ao reino literal de Cristo, com seus santos sobre a terra, depois dos eventos de Apocalipse 19. Além disso, o verbo com maior frequência indica a vida física, ressurreição física, tá certo? Não somente ressurreição espiritual. E o sentido de reviver e de primeira ressurreição, em 25 e 6, ver adiante, favorece a visão da ressurreição corpórea. Portanto, todo o período do milênio, por todo o período do milênio, os santos reinarão com Cristo. Este é mais um dos propósitos principais do milênio, a vindicação e a exaltação daqueles que perderam tudo por causa de Cristo. Então vemos aí, no livro aqui, Comentário Exegético do Apocalipse, páginas 790 e 791, que o autor, a partir da coerência com as demais afirmativas em relação ao uso do edes essam, se nessas demais afirmativas, inclusive aquelas que estão inseridas no próprio Apocalipse, tá certo? Não afirmações distantes só, mas aquelas que estão inseridas no próprio Apocalipse, elas, ao mencionar edes essam, estão falando de uma ressurreição física, tanto em narrativas anteriores a Apocalipse 20, verso 4, quanto na afirmativa após Apocalipse 20, verso 4, né? Apocalipse 20, verso 5, verso 6, eles usam o termo edes essam e o usam tratando-se de uma ressurreição literal. Ler essa afirmação, esse termo edes essam, nesse texto de Apocalipse 20, verso 4, diferentemente dessas outras afirmativas, seria uma leitura de exceção. E essa exceção provocada pela tentativa de justificar uma determinada interpretação, que é a interpretação amilenista, né, que, como já falamos, foi uma interpretação, foi uma proposta que veio combater um excesso, mas que, se ela apresenta este defeito, esta falha de interpretação, ela também é passível de correção. Não existe nenhuma interpretação que seja definitiva, que seja de autoridade bíblica. Quem tem autoridade canônica é a Bíblia, é o texto sagrado, o texto revelado. As interpretações não são canônicas, e se elas não são canônicas, são passíveis de correção. E a correção é fornecida pela própria exegese do texto, a baixa crítica, né? A própria exegese do texto aponta que a leitura do edes essam em Apocalipse 20, verso 4, é literal, em coerência com as demais leituras. Se o texto me diz que é literal, eu não vou me sobrepor ao texto para justificar a minha tese de interpretação. Logo, nós adotamos como interpretação desse termo reviver em Apocalipse verso 24, acerca da primeira ressurreição como uma ressurreição física. Se entendemos essa ressurreição como uma ressurreição física, nós entendemos que essa ressurreição se dará no início do período do milênio. E se ela se dá no início do período do milênio, também entendemos, por consequência, que o milênio será instaurado na Terra. O milênio será instaurado por Cristo na Terra. Logo depois a parousia. Tá certo? Logo depois, quando Cristo vier, e todos os olhos o verão, né, na sua segunda vinda, vier instaurar o seu reino na Terra. Então logo, o pré-milenista lê, ao final do período de grande tribulação, Cristo virá à Terra, na parousia, juntamente com a sua igreja, instaurar o reino milenial, tá certo? Libertar Israel da agressão do anticristo e ressuscitar aqueles que foram martirizados durante o período de grande tribulação, que não negaram a Cristo, não aceitaram a marca da besta, não aceitaram a marca do anticristo, tá certo? Então, reviverão, serão ressuscitados, edes essam, e participarão do reino de Cristo, o reino de 1000 anos, ao final do qual haverá uma outra ressurreição, mas a ressurreição agora é de todos os ímpios para serem julgados. Então é assim que lemos esses textos. Após isso, vamos partir aí para um estudo acerca do chamado dispensacionalismo, porque essa visão será muito importante para entendermos a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Vamos fazer um pequeno comentário também acerca de Novo Céu e Nova Terra, e após acerca do chamado dispensacionalismo, tá certo?